Gente linda, paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Como é bom estar conhecendo os meus irmãos, amigos, aqueles que militam pelo mesmo reino que eu, aqueles que esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos de vocês estão felizes de verdade nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia. Vinícius, muito obrigado, viu? Eu vou te ocupar mais um pouquinho aqui comigo, tá? Pode ficar ali, um pouquinho baixinho para mim. Gente, eu confesso para vocês que eu estou um tanto quanto constrangido. Com tanto amor com o qual eu fui recebido nessa igreja. De verdade, estou falando de coração para vocês. Desde o início, quando nós estacionamos o carro ali, nós fomos recebidos por irmãos, mas com um coração, uma mordomia cristã, tão forte que eles não precisaram nem falar nada. Serviço, honra. E eu aprendi algo que eu carrego comigo. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Que Deus possa retribuir rica e abundantemente a vida de todos vocês. Pastor Jorge, eu estou tão feliz de estar conhecendo o Senhor. Sempre foi o meu sonho, quando eu me converti há 23 anos atrás, ser um instrumento de Deus, levando a palavra. E eu sempre me espelhei e sempre respeitei todos os pastores com os quais eu tive contato na minha vida. Todos. E todos, sem me preocupar com nome, sem me preocupar com relevância, não. Porque é um cargo nobre, pastor Jorge. Ser pastor é um cargo de honra. É doar sua vida pelas ovelhas. É abrir mão muitas vezes, pastor Jorge, da nossa família para cuidar de pessoas. Eu preciso e o Espírito me direciona para fazer isso. Que todos vocês que são pastoreados por este Senhor, por este homem de Deus, que vocês possam valorizar essas cãs brancas que estão na cabeça dele. Porque, de verdade, é onde reside a sabedoria, onde tem amor, onde tem cuidado. Que vocês possam, não só hoje, mas todos os dias, reconhecer que vocês têm um pastor para cuidar de vocês e da sua família. De igual modo, eu gostaria de honrar algumas outras pessoas aqui. A pastora Solange, que ela liberou uma palavra para mim logo no primeiro contato. Eu dei um abraço tão apertado nela. Eu falei, o Senhor está neste lugar. As pessoas tão receptivas, tão amorosas. Pastora Solange, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo cuidado, pela preocupação. Nós estamos gratos a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria de pedir um aplauso. Já que o Senhor falou. Glória a Deus. O pastor Jairo,
Pastor Jairo, obrigado, viu? Estou me sentindo muito amado. E parece que eu conheço vocês há muitos anos, gente, de verdade. Parece que nós já nos conhecemos há muitos anos. Está aqui também o Lucas Naef, que tão cuidadosamente também fez o contato, mandou a mensagem, foi recebido como merece todos que entram em contato, com respeito, com atenção. E você possibilitou que hoje nós pudéssemos estar aqui. Deus abençoe a sua vida. O vereador Itamar também está aqui, né? Acompanhado de alguns amigos, é autoridade, tem representado a igreja. Que Deus continue se apoderando do Senhor, fazendo do Senhor instrumento e voz profética onde Ele te colocou. Amém? Gente, a família do pastor e a todos vocês, minha gratidão. Me acompanha nessa noite o Rodrigo, que está aqui, que já recebeu uma palavra profética do pastor Jairo. Pastor, ele não é, ele é meu assessor, ele trabalha comigo, mas quando uma palavra sai da boca de um crente, irmão, o pastor Jairo falou assim, o pastor, eu não sei se é assim, né, mas já foi, tá ali, receba. Rodrigo me acompanha há um bom tempo, é amigo de coração, de frequentar minha casa e de passar dias comigo. Ele, junto com a sua esposa Ana, que me receberam lá em Curitiba, na minha passagem pelo Coxa, que cuidaram de mim quando eu peguei Covid no final do ano. Eles me levavam paçoquinha, eles me levavam comida, e com a paçoquinha e com a comida que eles me levavam, sempre tinha uma carta amorosa. Ao pastor Limãozinho, ou Limão, eu não lembro muito bem, com carinho, com amor, nós amamos a sua vida. Eu tenho guardado os cartãozinhos, viu, Ana? Eu tenho tudo guardado em casa. Eu não esqueci. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que vocês aplaudissem a vida desse casal. E também aquela que é a responsável por eu me tornar um homem de bem, bom pai, bom marido, bom filho, por estar de pé, carregando comigo essa palavra, me animando sempre, há 23 anos, a continuar permanecendo firme no Senhor, que é a minha esposa, a Débora, que me acompanha desde o Carandiru, desde quando eu ainda só sonhava lá dentro daquela comunidade simples, da zona norte de São Paulo. Eu a conheci na igreja, eu a conheci cantando no grupo de jovens, e quando eu olhei para ela, e os meus ouvidos ouviram o timbre da voz dela, o coração acelerou. E Deus entendeu a aceleração do coração, e só foi necessário depois tempo e oração para que nós pudéssemos se juntar em amor e constituir uma família linda. O Anthony, a Pietra e o Guilherme são os nossos filhos, e eu queria louvar muito a Deus pela sua vida. Eu sempre faço isso na sua ausência, e eu sempre vou fazer isso na sua presença, porque não atrás, mas do lado de um homem de Deus está uma grande mulher. E eu só estou de pé por causa das suas orações. Queridos, vamos àquilo que interessa de verdade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, e você já toma o seu assento, e eu continuo aqui com a certeza de que Deus vai se apoderar de mim.
dizer que é com muita alegria também estar pela primeira vez aqui na cidade. Está tão pertinho, pastor Jorge. Está aqui do lado, está pertinho. Nós fizemos uma viagem tranquila. E nós viemos dentro do carro com um louvor, sei lá, o volume estava uns 50. E a gente cantando, e foi interessante que elas falaram, gente, nós vamos chegar lá, quando abrir o carro, alguma coisa aconteceu, a gente já desce cantando, já entra cantando na igreja, porque o ambiente aqui foi tomado pela presença de Deus dentro do carro, e a gente nem viu o tempo passar. Mas eu libero uma palavra de bênção sobre esse território, sobre essa cidade, sobre a sua vida. Que os anjos do Senhor neste momento possam estar aqui, acima de nós, trazendo resposta para a sua oração. Quem crê? Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1. Vamos aqui ler alguns versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, ou a uma figueira brava, depende da versão, para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Curve sua cabeça. Pai, eu quero, em nome de Jesus, neste momento, me esvair de qualquer coisa que não seja a Tua presença. Que nessa hora a gente venha ser levado cativo, que a nossa mente possa ser elevada aos céus, pensando naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, naquilo que não trata mal, naquilo que expressa o amor e o evangelho do Senhor que nos alcançou. Eu preciso do Senhor para me inspirar. Eu não tenho nada de mim para entregar para essas pessoas. Nenhum deles vieram aqui esta noite por minha causa. Eles vieram aqui porque o Espírito do Senhor os trouxeram aqui nesta noite. Portanto, Deus, tem misericórdia de mim e fala comigo. Primeiro, que sou o porta-voz e que o ouvido mais próximo à minha boca é o meu. Depois, que essa mensagem possa, Senhor, alcançar o coração de cada um aqui nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, é muito bom a gente entender algumas coisas, principalmente que os evangelhos nos ensinam. Lucas traz uma linguagem para nós fácil de ser entendida. Lucas, ele traz uma mensagem apresentando Jesus como nós somos, homens. E a mensagem do evangelista é o Filho do Homem. Ele traz e apresenta Jesus na sua última viagem, cujo propósito era passar por Jericó.
No Evangelho mesmo de Lucas, capítulo 9, versículo de número 51, nós podemos ver que o propósito do Filho do Homem era passar por Jerusalém, consequentemente entrando por Jericó. Lucas é claro e não deixa dúvidas quando ele começa falando no versículo de número 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A mensagem que Lucas está trazendo no início do capítulo 19, Rodrigo, é: Jesus está de passagem. Ele está indo em direção a algum lugar. Lucas deixa muito claro que Jesus não tem intenção de parar em nenhum lugar, mas ele também deixa escrito e muito claro que Jesus estava passando por Jericó. Jesus vem de curar muitas pessoas. O cego que se deparou de frente dele recebeu a cura. A mulher do fluxo de sangue também fora curada. O paralítico no tanque de Betesda também recebe o seu milagre. É bem verdade que esse Jesus, Vinícius, que sai de Nazaré, ele chega antes nos lugares de fisicamente estar presente. A fama desse Jesus chega antes dele. A mensagem que Lucas nos traz é que de Nazaré, como fora dito por algumas pessoas, nada de bom poderia sair. Mas na verdade é que a mensagem de Jesus, quando chega até Jericó, no ouvido de um homem, é que ele era alguém de Nazaré, que curou cego, que curou uma mulher que estava com fluxo de sangue, que levantou um paralítico e que parou na frente do tanque para dar água da vida para uma mulher. É verdade que a mensagem de Jesus chega antes no ouvido de um homem. Que homem é esse, pastor? O nome dele é Zaqueu. Ele é famoso, ele tem relevância, ele é rico, mas ele não tem o coração das pessoas. O que fazia de Zaqueu alguém que não era tão desejado? Talvez a forma como ele lidava com algumas pessoas, ou com a maioria da população de Jericó. Alguém que tem nome, alguém que tem dinheiro, mas alguém que não é feliz e que não tem Jesus na sua vida. Antes de Jesus chegar, Zaqueu propõe no seu coração de estar em algum lugar por onde ele imaginou que o nazareno passaria. E ele propõe no seu coração: eu só quero vê-lo, eu só preciso ver quem é Jesus. A ideia de Zaqueu continha alguns desafios para este homem. Que desafio era esse? Primeiro, se despojar de si mesmo. Você pode ter nome, você pode ter riqueza, você pode ter popularidade, mas se você não tiver Jesus, ninguém vai dar nem aí para você, ninguém vai dar atenção para você. O que Zaqueu entende é que ele precisava de algo que ele não tinha. A mensagem que eu carrego comigo nessa noite e trago debaixo do temor de Jesus para essa igreja bonita que está aqui hoje, sedenta de ouvir algo do céu, é: dando tudo o que eu tenho, eu dou tudo o que eu tenho, e tudo inclui exatamente tudo. Eu te dou o meu tempo, eu te dou os meus pensamentos, eu te dou tudo o que eu sou, porque eu só sou alguém, porque a presença do Senhor, ela é comigo. Moisés entendeu isso e não ousou descer ao Egito se a presença de Deus não fosse
com ele. Eu entendo que Zaqueu está entendendo agora que a fama do Nazareno que chegou até ele antes era exatamente o que ele precisava, porque ele não tinha o coração das pessoas, ele tinha muita fartura, ele tinha muita popularidade. Tudo isso sem Jesus não presta para nada. Zaqueu espera Jesus em um sicômoro, em uma árvore, uma figueira brava. Você pode entender o seguinte: para Zaqueu é se expor ao ridículo, alguém que tem popularidade, alguém que tem fama, alguém que tem uma condição social importante, subir em uma figueira brava, se submetendo ao ridículo, para ver quem era Jesus. Nós analisamos o texto, e é muito fácil reconhecer que havia uma necessidade para que este homem, com toda a relevância que tinha, pudesse se sentir bem. Existia um grande conflito dentro do coração de Zaqueu, uma guerra, um complexo, um sentimento de necessidade ou de abandono. Ele tinha muitas coisas, mas não tinha amigos. Os publicanos não eram muito bem vistos, e para ser chefe dos publicanos e ser cobrador de impostos, ele teve que lançar sorte, era comprado, ele dava lance. Para ser cobrador de impostos, os publicanos davam lance, como, de repente, você que vai comprar um carro que está no leilão. Era dado lance. Zaqueu deu lance e teve o direito de ser um cobrador de imposto. Mas ele tinha um grande conflito com ele. Existia uma grande ausência e gritava dentro dele. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão com essa ausência. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que está vivendo uma crise existencial. Alguém que não sabe para onde ir, alguém que procura a razão de viver, de estar, de ser, que não tem o sentimento de pertencimento na sociedade. Talvez você esteja aqui nessa noite e essa mensagem que eu vim trazer aqui da parte de Deus, ela pode se encaixar exatamente em você. Talvez você se sinta desprezado ou desprezada. Talvez a doença do século te acometeu, ou a ansiedade, ou a depressão. Você se sente triste, você se sente angustiado, você não tem alegria, parece que os dias duram anos e não passam, e você, escondido no seu quarto, busca o sentido da vida e não encontra. Zaqueu decidiu, pastor Jorge, sair dessa cadeia e prisão, e ele vai para um lugar de exposição. Não se importou com as pessoas e se despojou de si mesmo, porque ele tinha uma necessidade gritando dentro dele: eu preciso conhecer este homem tão famoso que chegou até mim. Pois bem, no versículo de número 4 diz o texto: e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Na mesma proporção que Zaqueu sobe correndo na figueira, é a mesma velocidade que ele tem que descer. Está escrito no texto que ele sai correndo para subir na figueira. E também está escrito no texto, no versículo de número 6, e apressando-se, desceu. É o único momento
em que alguém está tendo um ponto de vista de cima para baixo, quando se refere a Jesus. Jesus chega debaixo da figueira e olha para cima e diz assim: Zaqueu, é o único momento em que você está me vendo por cima, mas todos aqueles que têm um encontro comigo vai ter que me adorar embaixo. Eu fico maravilhado porque o texto me ensina o seguinte. Eu estava ali dentro na sala pastoral, conversando com o pastor Jorge, e o pastor Jorge falou algumas coisas que alegrou muito o meu coração. Mas uma das coisas que ele falou me deixou triste. Como tem pessoas hoje no nosso meio, eu sei que aqui não tem, mas como tem pessoas no nosso meio cheias de si mesmas, pessoas porque cresceram na vida, conquistaram um patamar diferente, a classe social mudou, ganhou notoriedade, talvez ganhou milhões de seguidores no Instagram, talvez tenha alguém aqui no nosso meio que realmente é alguém importante, e ele se sente, glória a Deus por isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser, eu só estou dizendo que todos que recebem o Cristo, precisa se esvair do seu eu. Eu não posso, e seria muito ingênuo, vir aqui nessa noite e achar que eu sou alguma coisa. Se eu tenho que me gloriar, disse o apóstolo Paulo, eu me glorio nas minhas fraquezas. Paulo carrega uma palavra muito poderosa. Ele vai dizer assim: porque se eu anuncio o evangelho de Jesus, eu não tenho de que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar este evangelho. Eu não sei se você já cruzou com algumas pessoas, não sei se foi algum cantor, se foi alguma cantora, se foi algum pastor, se foi algum evangelista, se foi alguém que ganhou notoriedade, porque na verdade nós somos só o jumentinho, achando que os aplausos da entrada de Jesus em Jerusalém era para nós. Na verdade, os aplausos eram para Jesus, o jumentinho só estava levando a mensagem. Quem era mais importante? Deixa eu abrir um parênteses para falar para vocês. Eu me sinto um jumentinho aqui nessa noite. Se Jesus sai de cima de mim, ninguém olha para mim. Eu carrego comigo isso há 23 anos. Há 23 anos eu prego o evangelho através do esporte, sendo eu alguém que padeceu fome, comeu do lixo, pediu nos faróis, catou papelão na rua, trabalhou de servente de pedreiro, de ajudante de eletricista, de faxineiro, 20 anos sonhando dentro de um lugar de que um dia chegaria a minha vez. E se tem um conselho que eu carrego comigo da minha mãe, é esse. E eu dou esse conselho para você que é filho: do suor do teu rosto come o seu pão, trabalhe e seja um homem de bem. Você vai chegar aonde você quer, suando, trabalhando e sendo honesto. 20 anos da minha vida num lugar de escassez extrema, eu trabalhei no meu caráter, trabalhei em mim mesmo, eu investi nos meus pensamentos, eu investi em mim, eu acordava cedo, eu dava o meu melhor, eu saía de casa, eu ia trabalhar, eu dava tudo para minha mãe. Um dia a chavinha mudou e aprove Deus me tirar do Carandiru e me colocar entre príncipes, pessoas importantes, autoridades. Mas uma palavra que eu não esqueço nunca: filho, eu serei contigo. No dia que você me deixar, eu também te deixarei. Sou eu o Deus da escassez, mas também sou o Deus da fartura. Eu te tiro do Carandiru, eu te coloco também no palácio. Se você me conheceu na escassez, na pobreza e na miséria, não me esqueça na fartura, na riqueza e também na fartura.
importante para nós entender que só existimos e somos porque Ele é. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Deixa eu abrir um parênteses. Eu, ainda na introdução dessa mensagem, quero falar para vocês que o que eu tinha de mais precioso era um talento. Eu jogava a bola dentro de casa com uma bola feita de meia. Meias rasgadas, que minha mãe fazia bolinha de futebol e eu ficava chutando ela. Tudo o que eu tinha de talento era os meus pés. Eu não imaginava o que Deus iria fazer comigo. Talvez eu estou falando para jovens aqui essa noite que sonham um dia estar na televisão vestindo a camisa de um grande clube. E você está passando por algum processo e por algumas dificuldades. Deus dá talentos, ferramentas e habilidades a todos os seres humanos, para que o ser humano entenda que esses talentos, os dons, são para servir a Deus. É só um disfarce. Eu entendi que essa habilidade de jogar futebol, que este talento que eu tinha recebido, era só uma capa, era só algo para disfarçar o que Deus tinha me confiado, que era o Evangelho, a palavra, levar o Evangelho através do esporte. Foi por isso que por onde eu passei, eu preguei essa palavra com muita força e muita paixão. Inclusive, deixa eu falar para vocês, perdi empregos em clubes importantes, porque eu não negociei a minha salvação. Eu não aceitei a ir por outros deuses, eu aceitei servir o Senhor, como Ele me conheceu a verdade, quando eu me entreguei para Ele no Carandiru, quando não era ninguém. Eu era o mesmo, e Ele era o mesmo quando eu estava lá na Europa, jogando em grandes clubes, quando me foi feita uma proposta, e eu disse não, porque na verdade essa proposta é um prato que o diabo coloca como se não tivesse problema. Para mim, aquilo que confronta a minha fé, os meus princípios éticos e morais, não servem para mim. Eu prefiro ficar com o meu Senhor. E os meninos me falaram, mas você vai perder o emprego. O meu patrão é dono do ouro e da prata. As pessoas não vão querer ficar com você. Não tem problema, eu tenho uma presença e carrego comigo. Nós precisamos entender que nós carregamos isso conosco, e nós precisamos ser fiel a isso. É onde eu passo, eu falo para as pessoas, tudo que eu tenho é a presença do Senhor. O que eu carrego de mais precioso comigo é a presença dEle. E é por isso, então, que aonde você me vê, você vai ver eu carregando esta palavra que transforma, que salva, que liberta, que dá sentido para a vida, que revela propósitos, que faz pessoas passando pela prova, passando por uma dificuldade extrema, passando por dores, por aflições, dizer assim, acordar no outro dia, colocar o joelho no chão e falar assim, Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu estou preparado para vivenciar o meu milagre. Eu não sei quem vai ser o agente de transformação que o Senhor vai usar, e se não for ninguém, não tem problema. O Senhor manda anjos sair dos céus, bater na porta da minha casa e trazer respostas para a minha oração. Eu não sei o que você está passando, mas receba essa palavra profética que eu vou liberar sobre a sua vida. O anjo do Senhor, eu acredito em teofanias angelicais, eu acredito que Deus manda anjos sim, em figuras humanas, para ser resposta da nossa oração. Se você acredita nisso, levanta a sua mão, adora o Senhor, da sua maneira, do seu jeito, porque Ele está na casa. Eu preciso também, Vinícius, ser sincero e dizer algo. O texto diz que Jesus ia passando.
ele tinha pressa. Fala assim para alguém: Jesus está na casa, mas ele tem pressa. Diga assim para alguém: aproveita a oportunidade, que ele está de passagem. Lucas está dizendo, Débora, que Jesus não vai parar na cidade, ele está passando. O responsável por Jesus ficar na cidade foi uma necessidade na alma de alguém muito importante, que sabia, pastor Jorge, exatamente o que ele queria. Ele só não sabia que quando a gente deseja ver quem é Jesus, Jesus se revela para nós de uma maneira muito mais poderosa. Ele diz: Zaqueu, desce correndo daí, porque eu estava com a intenção de passar por Jericó, mas agora eu vou pousar na sua casa. Vamos para lá. Ele entra, pega Zaqueu, Zaqueu pula da figueira, ele leva para casa Jesus, e as pessoas estão do lado de fora dizendo assim: quem é esse aí que entra na casa de pecadores? Zaqueu não quer nem saber. A alegria de Zaqueu era muito grande. Ele já estava acostumado com o murmúrio da multidão, ele já estava acostumado com o abandono da multidão. Agora, o gozo na alma e no coração de Zaqueu era: eu estou recebendo em casa o Filho do Homem, o Nazareno, aquele famoso que curou a viúva, que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou o aleijado no tanque de Betesda, aquele que curou o cego, agora vai sentar na mesa comigo na minha casa. Estava eu, há 19 anos, cego, tentando acertar na vida. Tentei ser cantor, em grupos de pagode, errei. Saía para as noites buscando alegria, me decepcionei. Eu via quando eu tocava para alegrar as pessoas, e o único que não se alegrava era eu. Eu via as pessoas sorrindo dentro daquele lugar, e quando eu saía de lá, eu só tinha um instrumento nas costas, e descia cabisbaixo, me indagando: até quando eu vou viver desse jeito? Até quando a minha vida não vai mudar? Até quando eu vou viver uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida que as coisas nunca vão dar certo? Até que um dia eu entrei dentro do meu quarto e fiz uma oração: Senhor, estou cansado, eu não aguento mais. Eu recebo palavras de derrotas, de fracasso e de maldição. As pessoas olham para minha família, não vê nada na minha mãe viúva, não vê nada nos meus irmãos, e não vê nada também em mim. Eles me apelidaram com palavras pejorativas, eles me fizeram sofrer demais. Eu vivo angustiado, mas eu entendo e já ouvi através de amigos meus que o Senhor alcançou eles, trouxe significado para a vida deles e fez eles pessoas felizes. Se é verdade, Jesus, me faça feliz. Eu não aguento mais essa dor, essa tristeza, esse sentimento de abandono. Amanhã eu vou na sua casa, fala comigo através do irmão tal. Se o Senhor falar comigo desse dia em diante, eu me rendo, recebo o Senhor na minha vida e nunca mais eu volto para este mundo. Fui na igreja, era sábado, a minha oração na igreja, eu sentei no último banco no domingo. Deus não falou comigo até o final do culto. E eu sou de uma época que os crentes lá, quando entrava alguém que não era muito frequente na igreja, todo mundo ia em cima, perguntar: e aí? Vai ser hoje, né? De hoje não passa, não é verdade? Vai aceitar Jesus hoje? Olha, não fica brincando, rapaz. Jesus pode voltar hoje e você ficar. Quem aqui já pegou isso? Tem alguém aqui que identifica o que eu estou falando? Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Olha, não deixa para fazer amanhã, que você pode fazer hoje. Não deixa. Nesse dia, irmão, ninguém foi lá me receber.
Até o porteiro, que tem que estar com um sorriso, que tem que dar boas-vindas para quem está chegando, o porteiro parece que nem me viu. E então, eu sentei no último banco. E só olhava para o irmão que eu tinha falado com Deus no dia antes para falar comigo, para usar ele para falar comigo. Esse irmão, muito usado por Deus, nem me deu bola. Eu falei, Jesus não tem nada comigo não. Não tem não. Esse negócio de crente aí, tem nada comigo não. Eu acho que eu nasci mesmo para sofrer. Eu nasci para dar errado. Eu insistia olhando para aquele irmão e ele nem dava bola para mim, gente. Estava terminando o culto, quando eu bati o olho assim mais uma vez, aquele irmão parece que olhou para mim, veio correndo na minha direção, colocou a mão no meu ombro e Deus começou a tomar a boca dele para falar comigo. Há 23 anos atrás, eu tinha a minha primeira experiência com o Senhor de forma forte e poderosa. Há 23 anos eu entendi que eu tinha sido escolhido desde o ventre da minha mãe para ser alguém que levasse essa palavra, para ser alguém que pregasse o evangelho através do esporte. E então, eu fui ganhando notoriedade, fui ganhando nome, pastor Jorge. E eu lembro que o pastor me chamou uma vez e falou assim, irmão, vamos ali no gabinete para a gente bater um papo. O coração acelerou de novo. Eu entrei no gabinete do pastor, o pastor olhou para mim e falou assim, ô irmão, deixa eu te dar um conselho. O irmão vai descer as águas amanhã? Eu falei, vou, pastor. Como eu estou feliz de estar vivendo esse momento. E ele falou, pois é, irmão, eu preciso te falar uma coisa. Ô irmão, o irmão está em pecado. Se o irmão descer as águas desse jeito, o irmão vai estar em pecado. Eu falei, pastor, quanto tempo eu estou aqui servindo? Eu aceitei Jesus, eu estou tão feliz. E o senhor nunca me falou isso? Hoje o senhor vai me falar? Falou, pois é, eu tenho observado o irmão. Não que o irmão tenha feito alguma coisa aqui na igreja, pelo contrário, o irmão tem sido exemplar. O irmão, eu vejo o irmão aqui, está envolvido com a juventude, está aqui sempre dando testemunho. Eu vejo, as pessoas me falam, mas irmão, tem uma coisa que você faz que é pecado. Eu falei, então me fala, pastor, pelo amor de Deus. Falou assim, o irmão joga bola. Falei, mas pastor, é pecado, é? Falou, é, irmão. O medo do pastor é que eu influenciasse os jovens da mocidade, que todo mundo fosse jogar bola. E eu falei, e agora? Ele falou assim, vamos negociar. Pode falar. Falou assim, se você me prometer que vai abandonar o futebol, eu deixo você descer as águas amanhã. Eu olhei para ele assim e falei assim, pastor, eu não posso te prometer isso. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou estar mentindo. E mentir não é de Deus. Mesmo que o senhor fique feliz agora, se eu falar que eu vou parar, eu não vou parar, pastor. Mas eu prometo para o senhor que eu vou orar, pastor. Que se Deus não tem nada comigo no futebol, Deus vai tirar essa paixão que eu tenho, esse sonho que eu tenho dentro de mim. Eu vou orar, pastor, mas também vou fazer outra coisa, pastor. Eu não vou descer as águas porque eu não quero que o senhor fique triste comigo. E saí da sala do pastor triste. Os irmãos falaram, e aí, como é que foi? Eu falei, não vou descer as águas amanhã não. Como assim não vai? Eu falei assim, pastor, não deixa. O pastor falou que eu estou em pecado e eu não quero ficar mal com ele. Eu quero Jesus. Não tem problema, eu vou orar. Falei para ele que eu vou orar e que se Jesus realmente não tem nada comigo no meio do futebol, Ele vai tirar isso do meu coração, eu vou continuar crente, fazendo a obra de Deus, Ele vai me dar uma outra profissão, alguma coisa para que eu possa expandir o reino, falar do amor dele. Está tudo bem, está tudo certo, mano. Não. Entraram na sala do pastor, chamou o pastor, pelo amor de Deus, a gente está há tantos anos orando para Deus salvar jovens aqui nessa comunidade, a gente está há tantos anos orando para esse rapaz. Esse pastor, deixa ele descer as águas, pastor. E a obra quem faz é o Espírito Santo. Convenceram o pastor, conversaram com o pastor e saíram de lá assim, o pastor deixou. Eu falei, gente, vocês vão arrumar para a minha cabeça e para a cabeça de vocês. Está tudo bem, o nosso advogado, ele cuida de todas as coisas, desde que depois ele fala com o pastor e fica tudo certo. Eu desci as águas do dia seguinte e o pastor virou o meu melhor amigo. Os últimos dias do pastor Xavier, eu estava no hospital com ele, dando apoio à família, e um dia ele chegou para mim, me abraçou e falou assim, irmão Ricardo, você me perdoa por causa da minha ignorância, é que eu sou de uma geração assim, que não aceita isso, que tem uma visão assim. Eu falei, pastor,
eu estou feliz demais de estar aqui, de estar servindo a Deus. Ele falou assim, olha, se prepara, porque eu vou separar o irmão para ser obreiro na casa do Senhor. Eu falei, amém, pastor Xavier, eu quero servir a Deus, foi para isso que eu me entreguei para Jesus. Vocês estão entendendo que tudo o que aconteceu na minha vida até hoje é por uma causa, é para que eu possa ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Não é sobre dinheiro, não é sobre fama, não é sobre pobreza, não é sobre notoriedade ou você ser alguém mais um no meio da sociedade. Não, é sobre o que você carrega, é sobre o que você tem dentro. Se você tem Jesus, você é a pessoa mais rica e próspera que está aqui dentro deste lugar. Tudo que nós temos é a presença dele. Quando eu olho para o texto, eu vejo agora Zaqueu sentado à mesa com o Senhor, dizendo assim, Débora: Senhor, eis que dou metade do que eu tenho para os pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu pergunto, Jesus entrou na casa de Zaqueu e sentou com ele à mesa, amém? Jesus perguntou ou pediu para Zaqueu fazer alguma coisa, sim ou não? Ele não perguntou. Jesus perguntou para Zaqueu dar metade dos bens que ele tinha para os pobres? Não. Isso partiu de Zaqueu. Sabe por quê? Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que compete a mim, Deus não vai fazer. Quando nós temos um encontro genuíno e verdadeiro com o Nazareno, com o Cristo Salvador, há uma transformação de dentro para fora. Há uma confissão de que eu preciso fazer algo. O que? Eu preciso ser generoso. Então eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Ok, é uma decisão sua. Se você está sentindo de fazer isso, faça. A segunda coisa, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais, ou seja, arrependimento, levando Zaqueu para uma introspectiva de algumas coisas que ficaram lá atrás, e no encontro com Jesus, Zaqueu para e diz assim: calma aí, é hora de olhar no retrovisor. Zaqueu disse: Senhor, eu não sei se foi João, Abinadab, eu não sei se foi José, mas Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais na vida daquelas pessoas que eu causei algum prejuízo. Jesus faz a gente olhar um pouquinho no retrovisor e ver o que tipo de coisas nós fizemos lá atrás. E leva Zaqueu a um arrependimento genuíno. Após essa sinceridade na entrega de Zaqueu, então vem a palavra de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga assim para alguém: dando tudo o que tenho. Eu olho para Zaqueu e agora eu vejo um homem dizendo assim: Senhor, tudo o que eu tenho eu te dou. Isso inclui meus pensamentos, isso inclui o meu tempo, isso inclui a minha família, que o Senhor agora trouxe salvação, isso inclui as minhas finanças,
E talvez Zaqueu fique com uma única coisa, pastor Jorge, e quando eu li o texto e entendi isso, isso me constrangeu demais. Zaqueu pode ter ficado com muitas dívidas, impagáveis para ele. Tinha dinheiro, saiu dando aos pobres, devolvendo 4 vezes mais para quem ele tinha defraudado. Mas ele tinha ficado com uma única coisa, que essa coisa que ele ficou, não tinha preço no mundo que pudesse comprar. Pergunte para mim, senão eu não respondo. Qual é essa coisa, pastor? Não, você não quer saber. A salvação. Qual é o preço que alguém pode pagar pela salvação gratuita que recebeu? Não, se é para Jesus, está fraco. Não, você não está entendendo. Se você que é salvo está aqui nessa noite, faz barulho, glorifica Jesus, alegra o seu coração. Nada nos falta. De cachorecanda la bachúria anda la mantúria. Mas quem é esse que senta com um Teófilo, alguém importante? É o mesmo que senta com o mendigo Lázaro, que não faz acepções de pessoas. Por que nós fazemos? Por que a gente ignora o irmão que está do nosso lado e a gente acha que a gente está arrebentando a boca do balão? Eu estou falando para mim agora, tá? Não é para você. O jumentinho, os aplausos não é para você não, jumentinho. É o Salvador que na entrada triunfal está em cima do jumentinho. Se ele sair de cima de você, se ele sair da tua vida, ninguém te olha. É tudo sobre ele. Pastor Jorge, tem só 10 minutos que eu estou falando? Não, 13. Só 13? É nada. Jesus, Ele é o ideal filho do homem que se identifica com a dor e a condição do homem pecador, a fim de carregar as nossas dores e nos oferecer o inigualável dom da salvação. Diga assim para alguém, com cuidado para ela não se sentir ofendida. Diga assim: somente Jesus alcança o ideal de perfeição humana. Fala assim, então vai me perdoando em nome de Jesus. Porque a gente é falho, não é verdade? Muito. A gente comete falhas e a graça e a misericórdia nos alcançou. Mas somente Ele é o ideal. É muito interessante que Jesus não teve a necessidade de falar alguma coisa para aquele homem que tinha tido um encontro naquele dia. A única coisa que Jesus fala, que o texto relata para Zaqueu, é: hoje veio salvação para esta casa. Diga assim para alguém do seu lado assim, ó: Zaqueu não estava satisfeito com a vida que tanto ambicionou. Isso, agora deixa eu falar de novo para você, você não precisa repetir. Zaqueu não estava satisfeito com a vida que ele tanto ambicionou, que era ser um cobrador de imposto e enriquecer.
tinha uma insatisfação dentro do seu ser, na sua alma, no seu espírito. Zaqueu estava insatisfeito. E essa mensagem, ela é para você, que está se sentindo desse jeito, que está insatisfeito com algumas coisas, que está um tanto quanto, talvez revoltado ou revoltada com a vida que está levando e não conseguiu encontrar o seu propósito e missão de vida aqui na terra. Eu falo aqui para vocês debaixo de todo temor, me entendam. Eu, por misericórdia, aonde fui, aonde Deus me colocou, eu levei comigo essa palavra. Eu fui impedido de fazer culto em alguns clubes, eu fui mandado embora de outros, mas também fui colocado como instrumento, alguém que fosse ser uma instrumentalidade de Deus em determinados lugares, para falar a respeito da salvação, da graça, do amor, da misericórdia. Na verdade, eu entendi que tudo que eu carregava comigo era a respeito do reino, era a respeito dele, não tinha nada de mim. Talvez você está aqui nessa noite, que não consegue se encontrar, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Deixa eu te falar uma coisa, não perca mais tempo. O Filho do Homem está passando na casa, e ele não vai ficar na casa. Essa talvez é a oportunidade que você tem de receber o Filho do Homem na sua casa. Ele está de passagem e não vai se deter por muito tempo. Zaqueu entendeu isso e teve a sua vida transformada. Isso é algo muito poderoso. E por estar insatisfeito, eu já estou terminando, só mais uma hora a gente vai para casa. Eu estou brincando, gente. Zaqueu estava insatisfeito, e então, por estar insatisfeito, ele entrou na rota de Jesus. A insatisfação na vida de Zaqueu, pastor Jairo, fez esse homem entrar na rota de Jesus. Pastor Jairo, seja sincero comigo. Alguém que já entrou na rota de Jesus, saiu do mesmo jeito? Não, alguém que ousou entrar no caminho de Jesus, saiu do mesmo jeito? Pastor Jorge. Mas Zaqueu só queria ver. Deus está falando comigo o seguinte: tem pessoas aqui que vieram ver. Vamos ver se Jesus está lá mesmo. Vamos ver se ele fala naquele altar. Vamos ver se ele manifesta naquela igreja. Ah, você entrou na rota. Diga para alguém que está do seu lado: você entrou na rota do Filho do Homem. Diga para outra que está do outro lado: você entrou na rota do Filho do Homem. Se prepara, porque você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Eu ousei entrar na rota de Jesus e nunca mais a minha vida foi a mesma. Carrego isso comigo há 23 anos. Sempre vivenciando o cuidado, a bondade e a misericórdia dele comigo. Após a palavra de Jesus, hoje eu quero repousar na sua casa. A alegria veio para a vida de Zaqueu, que ele pula da árvore e não se importando com ninguém, recebe Jesus dentro da sua casa. Ele não se importou com as críticas, com a hipocrisia das pessoas, muito menos
com a fama ou com a notoriedade que ele tinha ou a importância que ele tinha. Ele simplesmente estava decidido a receber Jesus na sua casa. Então ele decide abrir mão de tudo que tinha em prol da salvação. Se você pudesse se colocar de pé nesse momento, eu já estou caminhando para o final dessa mensagem. Zaqueu reconheceu que era um ladrão público, e ele não queria mais viver do jeito que ele vivia, e não queria mais carregar aquela dor. Então houve uma decisão, e ele decidiu mudar. Ele decidiu ser um homem diferente. Ele decidiu ter paz e confiar a sua vida aos cuidados de Jesus. O que Zaqueu ficou, na verdade, poderia ter sido muitas e muitas e muitas e muitas dívidas. Mas ao confiar, pastor Jorge, a sua vida nas mãos de Jesus, Jesus pagou todas essas dívidas na cruz do Calvário. As dívidas que Zaqueu continha, o sangue de Jesus pagou todas elas. Nós temos uma dívida que é de gratidão, e ela não pode ser paga com nada do que a gente faz aqui, porque já foi pago. O que nós recebemos foi salvação, misericórdia. O que Ele deu foi a sua vida, por amor de cada um de nós. Se Jesus pedisse tudo para você que está aqui nesta noite, quem estaria disposto a entregar? Se Jesus viesse no seu ouvido e falasse assim para você: eu quero tudo de você, eu quero a sua atenção, eu quero a sua família, eu quero o seu coração, eu quero também suas finanças, eu quero mais do seu tempo, porque eu estou com saudade da forma com que você falava comigo quando nós tivemos um encontro. Se você que está aqui nessa noite, que está nos visitando e quer ter um encontro com Jesus, porque lembra no texto, Jesus não vai ficar, Ele está de passagem. Se você que veio aqui nessa noite e quer receber Jesus, se você estiver na galeria, com cuidado, ou com a orientação dos obreiros, das obreiras, vem aqui depressa para a gente orar por você. Se você estiver aqui, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Lembra, não há nada que nós podemos fazer que nos dá o direito de entrar no céu. Nada, Ele já fez de forma gratuita para nós. Para Ele houve um preço. Isso. Agora nessa hora eu convido a igreja para fechar os olhos e que nós possamos
entrar em oração